James C. Hunter escreve O Monge e o Executivo como uma parábola que mistura espiritualidade, psicologia e gestão. A história acompanha John Daly, um executivo bem-sucedido financeiramente, mas que enfrenta uma crise pessoal e profissional. Ele é casado, tem filhos, ocupa uma posição de prestígio em sua empresa, mas sente que algo está errado. Seu casamento está em ruínas. A relação com os filhos é distante, os funcionários o respeitam mais pelo cargo do que pela pessoa e sua saúde emocional está em declínio. Apesar de ter tudo o que a sociedade considera como sucesso, John se sente vazio, frustrado e sem propósito. É nesse cenário que sua esposa sugere que ele participe de um retiro de uma semana em um mosteiro. A princípio, ele resiste à ideia, mas acaba aceitando, motivado pelo desejo de encontrar respostas para a confusão em que se encontra. O retiro é conduzido por monges, e entre eles está Simeão, um ex-executivo de renome que abandonou sua carreira para se tornar monge. Simeão é respeitado por todos, não apenas pela sua sabedoria espiritual, mas também por sua experiência prática como líder no mundo corporativo. Desde o início, John se mostra impaciente e cético. Ele tem dificuldade em aceitar que líderes de empresas e pessoas de diferentes contextos estejam reunidos ali para ouvir as lições de um monge. Porém, ao longo da narrativa, ele começa a perceber que os ensinamentos de Simeão não se limitam à religião, mas são princípios universais aplicáveis a qualquer área da vida, especialmente na liderança. Simeão começa explicando a diferença entre poder e autoridade. Poder é a capacidade de forçar ou coagir alguém a fazer o que queremos por causa da posição, da força ou da ameaça de punição. Autoridade, por outro lado, é a habilidade de levar as pessoas a agir voluntariamente por respeito, confiança e influência. Um líder que se baseia apenas no poder pode até conseguir resultados imediatos, mas dificilmente conquista lealdade e comprometimento genuíno. Já o líder que exerce autoridade inspira, influencia e cria um ambiente em que as pessoas querem dar o seu melhor. Essa diferença marca uma virada na visão de John. Ele percebe que, ao longo da vida, construiu sua liderança baseada no poder. Ele era obedecido porque tinha cargo, status e capacidade de punir ou recompensar. Mas, no fundo, não era admirado nem seguido de forma voluntária. Simeão insiste que a verdadeira liderança não é sobre dominar, mas sobre servir. Esse conceito, chamado de servant leadership, liderança servidora, é o coração do livro. Ao longo das sessões, Simeão reforça que liderar é amar. Mas aqui, amor não é um sentimento romântico ou passivo, e sim uma atitude prática. Amar significa buscar o bem do outro, cuidar, servir e se comprometer com o crescimento das pessoas ao nosso redor. O amor se traduz em comportamentos concretos, como paciência, bondade, humildade, respeito, honestidade, compromisso e perdão. Esses valores criam relacionamentos sólidos, tanto na família quanto nas organizações. John inicialmente resiste a essa ideia porque sempre aprendeu que liderança era comando, estratégia e resultados. Mas pouco a pouco percebe que resultados sustentáveis só vêm de equipes motivadas e comprometidas, e isso exige confiança e respeito mútuo. Um dos pontos mais fortes dos ensinamentos de Simeão é que liderança começa dentro de nós mesmos. Não se trata apenas de como lidamos com os outros, mas de como cultivamos disciplina, caráter e autocontrole. Ele lembra que o exemplo é a forma mais poderosa de liderança. As pessoas não seguem discursos, mas seguem exemplos. Se um líder exige respeito, precisa agir de forma respeitosa. Se cobra comprometimento, deve ser o primeiro a demonstrar compromisso. A coerência entre palavras e ações é o que gera autoridade. Simeão fala também sobre a importância da disciplina e dos hábitos. Ele lembra que amar, servir e liderar não são apenas intenções, mas escolhas diárias. A liderança é construída em pequenos atos de coerência e consistência. Paciência é não reagir de forma explosiva quando somos provocados. Respeito é ouvir de verdade, mesmo quando não concordamos. Humildade é reconhecer que não sabemos tudo e que podemos aprender com qualquer pessoa.
Esses pequenos gestos acumulados ao longo do tempo constroem a autoridade e transformam relacionamentos. John começa a refletir sobre sua vida e percebe como falhou em muitos desses aspectos. Ele lembra das vezes em que gritou com funcionários para impor autoridade, das vezes em que ignorou sua esposa e filhos porque estava ocupado demais e de como priorizou resultados financeiros em detrimento das pessoas. Essas lembranças o incomodam profundamente, mas ao mesmo tempo despertam nele a consciência de que pode mudar. Simeão insiste que a liderança é uma escolha. Não importa como fomos no passado, podemos decidir hoje mudar nossos comportamentos e reconstruir nossas relações. Outro ponto crucial do retiro é a discussão sobre a natureza humana. Simeão lembra que as pessoas não são máquinas que podemos controlar apenas com ordens e recompensas. Elas têm emoções, desejos, necessidades de pertencimento e dignidade. O papel do líder é criar um ambiente em que essas necessidades sejam respeitadas e em que cada pessoa possa crescer. Isso vale tanto para o ambiente familiar quanto para o profissional. Quando alguém se sente valorizado e respeitado, dá o seu melhor. Quando se sente usado apenas como ferramenta, desmotiva-se e faz apenas o mínimo necessário. Simeão usa parábolas, histórias e exemplos concretos para ensinar. Ele cita que Jesus Cristo é o maior exemplo de liderança servidora, porque serviu a todos, mesmo sendo mestre. Mas também usa exemplos de líderes seculares, mostrando que essa filosofia não é apenas religiosa, mas universal. Grandes líderes da história inspiraram não pelo medo, mas pela autoridade que vinha do serviço e do compromisso com o bem comum. Durante os dias no mosteiro, John enfrenta seus próprios conflitos internos. Ele percebe que sua arrogância, seu orgulho e sua necessidade de controlar tudo foram barreiras que o afastaram das pessoas. Ao ouvir os outros participantes do retiro, percebe que não está sozinho. Muitos enfrentam os mesmos desafios: líderes de empresas que não conseguem engajar suas equipes, pais que perderam a conexão com os filhos, pessoas que confundiram liderança com autoritarismo. Essa partilha cria um ambiente de aprendizado coletivo, onde cada um se vê no espelho dos erros e acertos dos outros. Simeão reforça que a liderança exige sacrifício. Servir significa abrir mão do ego, da vaidade e até do conforto para colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. Isso não significa ser fraco ou submisso, mas ter coragem para priorizar o bem coletivo. Muitas vezes, servir exige tomar decisões difíceis, como corrigir comportamentos, dar feedbacks ou até demitir alguém, mas sempre com respeito e dignidade. O líder servidor não busca popularidade, mas a construção de um ambiente saudável e produtivo. No decorrer da primeira metade da história, John começa a perceber mudanças sutis dentro de si. Ele ainda é cético em alguns momentos, mas já reconhece a verdade nas palavras de Simeão. Ele percebe que sua vida pessoal e profissional chegou ao ponto crítico porque ignorou esses princípios. Agora, ele começa a enxergar que a verdadeira liderança não está em mandar, mas em servir, em influenciar positivamente, em ser exemplo. Essa tomada de consciência é o primeiro passo para sua transformação. À medida que os dias no mosteiro avançam, John percebe que está diante de uma jornada de autoconhecimento, mais profunda do que imaginava. Simeão continua conduzindo os encontros, sempre reforçando que liderança não é sobre status, cargos ou poder, mas sobre serviço e responsabilidade. Ele lembra que influenciar pessoas é um ato que exige caráter e coerência, e que para liderar de verdade é necessário transformar a si mesmo primeiro. John, que inicialmente resistia a essa ideia, começa a perceber que muitos dos problemas em sua vida familiar e profissional foram consequência direta de seu ego e da falta de atenção aos princípios básicos do respeito humano. Em uma das conversas mais impactantes, Simeão apresenta a diferença entre intenções e comportamentos. Ele diz que não basta querer ser um bom líder ou desejar melhorar relacionamentos. É preciso agir de forma concreta todos os dias. O amor, segundo ele, não é um sentimento, mas uma escolha que se manifesta em ações. Ser paciente, respeitoso, humilde, bondoso, perdoador e comprometido são comportamentos que demonstram amor em prática. Essa explicação quebra uma das barreiras mentais de John, que sempre acreditou que amor era algo abstrato, ligado a emoções passageiras.
Agora, ele entende que amar é servir, e servir é liderar. Simeão também fala sobre a importância de ouvir. A maioria das pessoas acredita que sabe ouvir, mas na prática apenas espera sua vez de falar. Ouvir de verdade exige atenção plena, respeito e disposição para compreender o outro, mesmo quando não concordamos. Para um líder, essa habilidade é fundamental, porque permite compreender as necessidades, inseguranças e motivações das pessoas. John percebe que, em sua vida, raramente escutava de fato sua esposa, filhos ou funcionários. Ele se preocupava mais em responder, em dar ordens ou em ter a última palavra do que em realmente entender o que o outro estava expressando. Essa constatação o incomoda, mas também o inspira a mudar sua postura. Outro ensinamento central de Simeão é a importância da humildade. Ele explica que a humildade não é se diminuir ou se sentir inferior, mas reconhecer a verdade sobre si mesmo e aceitar que sempre temos algo a aprender. A humildade nos permite pedir desculpas quando erramos, admitir fraquezas e valorizar as contribuições dos outros. Para John, que sempre se orgulhou de ser um homem de sucesso, essa lição é difícil de digerir, mas ele percebe que seu orgulho foi um dos motivos que o afastou da família e dos colegas de trabalho. Ele entende que, se quiser reconstruir seus relacionamentos, precisará cultivar mais humildade. Simeão também destaca que liderança é uma questão de influência. Todos nós influenciamos pessoas ao nosso redor, seja na família, no trabalho ou na comunidade. A questão é se essa influência é positiva ou negativa. O líder servidor busca influenciar de forma positiva, criando um ambiente onde as pessoas possam crescer. Para isso, ele precisa estar atento ao próprio comportamento, porque as pessoas seguem exemplos, não discursos. John começa a pensar em quantas vezes foi um mau exemplo para seus filhos, gritando em casa, agindo com impaciência e colocando o trabalho acima da família. Ele percebe que precisa mudar não apenas no trabalho, mas em todas as áreas da vida. Em outra sessão, Simeão aborda o tema da disciplina. Ele explica que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em termos disciplina para agir de acordo com nossos valores. Um líder disciplinado é aquele que mantém o compromisso mesmo quando é difícil. John entende que muitas vezes falhou porque buscava caminhos fáceis, evitando conversas difíceis com seus funcionários ou fugindo de responsabilidades dentro de casa. Agora, ele percebe que a disciplina é o que diferencia líderes que inspiram de líderes que apenas ocupam cargos. Simeão também fala sobre a diferença entre caráter e personalidade. A personalidade é a forma como nos apresentamos ao mundo, mas o caráter é quem realmente somos quando ninguém está olhando. Um líder pode usar carisma e simpatia para conquistar pessoas por algum tempo, mas só o caráter sólido gera confiança duradoura. Esse ensinamento toca profundamente John, que se vê como alguém que cultivou uma imagem de executivo competente, mas que, no fundo, estava vazio de caráter verdadeiro em muitas situações. Ele entende que precisa reconstruir sua liderança de dentro para fora, fortalecendo seu caráter antes de buscar resultados externos. A cada dia, John se sente mais desafiado. Ele percebe que mudar não será simples, porque envolve quebrar hábitos antigos e construir novos padrões de comportamento. Mas também percebe que não está sozinho. Os outros participantes compartilham experiências semelhantes e falam sobre como pretendem aplicar os princípios aprendidos em suas empresas e famílias. Essa troca reforça a ideia de que a liderança servidora é universal, aplicável a qualquer contexto humano. Simeão também enfatiza a importância da consistência. Ele explica que as pessoas observam nossos comportamentos ao longo do tempo e é a consistência que gera credibilidade. Um líder que é gentil em um dia e grosseiro no outro, que promete algo e não cumpre, que prega valores mas age de forma contrária, perde autoridade rapidamente. A consistência, mesmo em pequenos gestos, é o que constrói confiança. John percebe que em muitos momentos foi incoerente, tanto em casa quanto no trabalho, e que essa incoerência corroeu a confiança dos que o cercavam. No encerramento do retiro, Simeão reúne todos os aprendizados em uma mensagem final. Ele lembra que liderança é serviço, que servir é amar e que amar é escolher agir pelo bem do outro, mesmo quando é difícil. Ele reforça que os líderes que realmente transformam pessoas e organizações não são os que acumulam poder,
mas os que constroem autoridade por meio do caráter e do exemplo. Essa autoridade não pode ser imposta, mas conquistada e exige dedicação constante. John deixa o mosteiro transformado. Ele ainda não é o líder que gostaria de ser, mas agora tem clareza sobre o caminho que deve seguir. Ele entende que precisa reconstruir sua relação com a esposa e filhos, pedindo perdão, ouvindo mais, dedicando tempo e demonstrando amor em ações concretas. No trabalho, decide mudar sua forma de liderar, tratando os funcionários com respeito, investindo no crescimento deles e buscando inspirar em vez de apenas comandar. Essa mudança não será imediata, mas John sai do retiro com a convicção de que a verdadeira liderança é uma jornada, não um destino. A parábola termina mostrando que o maior desafio de qualquer líder é vencer a si mesmo. O ego, o orgulho, a impaciência e a vaidade são os inimigos internos que impedem a liderança servidora de florescer. John descobre que, para ser um bom executivo, precisa primeiro ser um bom ser humano. A liderança, afinal, não é sobre técnicas de gestão, mas sobre relacionamentos, caráter e amor em ação. Assim, O Monge e o Executivo se torna mais do que um livro sobre liderança. É um manual de vida que nos lembra que influenciar pessoas exige humildade, paciência, disciplina e serviço. É um convite para repensarmos a forma como conduzimos nossas famílias, nossas empresas e nossas comunidades. James C. Hunter mostra, através da história de John e dos ensinamentos de Simeão, que o verdadeiro líder não é aquele que manda, mas aquele que serve, e que esse é o caminho para uma vida plena e significativa.